Ok, eu vou apresentar para vocês o Paulo Godard, que é meu conhecido de outros carnavais, né? Já faz bastante tempo que a gente chegou a conversar, fazer entrevista. Ele é agora o gerente de marketing, De vendas. gerente de vendas de veículos comerciais leves da Stellantis, especificamente aqui agora é da Fiat, Exato. certo? Mas ele veste qualquer paletó. É isso aí, Então, Roberto. Prazer falar com você. tá, eu vou perguntar para ele, para começar, a gente está na frente dessa maravilha aqui, a motorhome da Fiat. Me fala desse carro e desse mercado um pouquinho. Tá. Bom, esse aqui é um carro, como eu comentei com vocês ali, no bate-papo anterior que a gente teve, é um carro que mostra a versatilidade do Ducato no seu grau máximo, né? Ou seja, o carro realmente tem múltiplas possibilidades e esse aqui é uma delas. Esse carro, na verdade, ele é quase que uma casa sobre rodas, né? Ele tem tudo que realmente as pessoas precisam aí para poder desfrutar desse estilo de vida. O mercado de motorhome no Brasil é bastante incipiente, né? Na Europa já é um mercado bem mais maduro. A gente aposta bastante nesse mercado a partir do momento que a gente tiver uma infraestrutura um pouco melhor. No Sul é um mercado um pouco mais desenvolvido, né? Mas a gente acaba entrando aí com uma versão que, como custo-benefício dentro desse segmento, eu tenho certeza que é uma excelente opção para os clientes. O que você recomenda? Porque o grande problema de um carro desses é você ter o conforto de viagem, mas na hora de dormir à noite você não tem onde estacionar o carro. Qual é a saída do pessoal, mais ou menos? Então, o que eu estava comentando, né? Você tem algumas regiões que têm um pouco mais, né, de Sim. facilidade para isso, né? Outras você tem um pouco menos. Então, é um mercado onde esse carro vai se adaptar para aquela condição da região que tiver um pouco mais de infraestrutura, né? É ali que realmente é o nosso foco para trabalhar esse produto. Tá certo. E quanto tempo leva a partir da compra de um furgão por parte do cliente para ficar pronto uma configuração assim? Essa é uma adaptação um pouco mais pesada, né? Tem um pouco mais de intervenção sobre o veículo. Então, o tempo médio de adaptação desse carro é de 45 dias. 45 dias e sai quanto, mais ou menos isso? Essa adaptação hoje está em torno de 220 mil, 220 mais o preço do carro. mais o preço do carro. Ah, Isso, tá certo. Então exatamente. são dois carros que a pessoa está comprando. Ele está comprando uma casa, né? Então, É, vale a pena o investimento para quem tá tem esse estilo certo. de vida, né? Paulo, agora eu queria te perguntar alguma coisa sobre mercado, vai. Esse carro, quer dizer, Ducato, tá? Ducato tem uma história longa no Brasil. Ela já foi líder de mercado aqui no primeira e segunda geração, né? Condição que ela perdeu quando passou para a produção do México, certo? Agora, como é que o que que vocês pretendem com esse carro, com essa família Ducato nesse momento? O que que vocês querem chegar? Aonde vocês querem chegar? Tá, você lembrou bem, o Ducato realmente é um produto muito tradicional, né? A gente foi líder durante 14 anos, né? Desde o lançamento do Ducato lá em 98, durante 14 anos o Ducato foi líder. Depois a gente realmente teve aí um período em que a gente, né, teve um pouco mais de dificuldade na comercialização do veículo, muito em função das questões de variação de câmbio, né, e do impacto disso sobre os custos. Então hoje a nossa expectativa ela está ligada a ter realmente uma posição de destaque, voltar a ter uma posição de destaque no mercado com esse veículo, mas nós não estamos falando em volume, a gente quer estar entre os principais, né, e sempre oferecer para o cliente uma ótima relação custo-benefício. Ou seja, o nosso compromisso é dar para o cliente a melhor condição que ele hoje possa ter dentro desse segmento com esse posicionamento de preço. Você vai brigar mais com Sprinter ou mais com Master? Na verdade, a gente vai buscar a nossa parcela de mercado, né? Obviamente que isso deve impactar, né, toda a concorrência, né? A gente sabe que o mercado, o bolo é um só, né? A gente vai buscar por ter uma parcela significativa do mercado. De quem essa parcela vai sair, aí é o mercado que vai determinar. Ah, sei, vocês não vão, quer dizer, vocês vão montar a, a parcela de vocês em cima da dor dos outros, né? Acho que todo mundo trabalha assim nesse Todo mundo, mercado, né? né? A Não gente, tem na nenhum verdade, nicho desatendido aí, não. não, a gente está, como eu mostrei ali, a gente está entrando com produtos para atender os três principais mercados, né? Que a gente Tá. falou, mercado de carga, passageiro e ambulância. É nesse mercado que a gente vai focar. Então me diz mais uma coisa, me apresenta o carro rapidamente e o que que ele tem de diferencial da geração anterior, além do desenho na dianteira?
Tá. Basicamente, o novo Ducato chega realmente com um motor que tem, né, um desempenho melhor, né, tem um torque maior, tem uma potência maior. É um carro que chega com, em termos de versatilidade, ele chega com um programa mais estruturado, né, de avaliação das certificações de adaptadores, que é o programa de recomendados de fábrica. Acho que esse é um grande diferencial em relação às versões anteriores, porque a gente tem um processo muito mais robusto hoje para poder avaliar os fornecedores, certificar e dar para os clientes outras opções que ele possa ter. Basicamente são essas os diferenciais que a gente tem. Agora, de produto, de detalhe do carro, o que ele tem a mais? O que só ele tem e não tem que nenhum dos outros tem? Ele tem a marca Fiat, né? Que os outros não têm. Ah. Esse é o grande diferencial hoje dentro do segmento. Porque todo mundo... são muito equivalentes, né? Sim, Essa é a mas, verdade, né, sim, mas todo mundo Então, que assim, chega com pelo menos um parafuso, ó, isso aqui é só a gente meu. a gente traz tudo que esse mercado hoje exige em termos de segurança, em termos de itens de conforto. A gente está bem alinhado com o mercado, né? Então, o que a gente está apostando é mesmo nesse diferencial do programa de recomendados de fábrica, a capilaridade da rede, né? A gente tem a maior rede hoje de concessionários profissionais, que é a rede Professional, são mais de 230 concessionários no Brasil inteiro. Então, a gente aposta bastante nesse diferencial do serviço, do atendimento. Como é que você vê o segmento de vendas a governo? Então, esse é um mercado que tem uma importância muito grande dentro desse tipo de produto, né? Principalmente no segmento de ambulância, transporte muitas vezes, né, de pessoal. A gente tem carros adaptados também para esse tipo de aplicação. Então a gente tem um departamento hoje dentro da companhia dedicado ao segmento de vendas a governo, né? Então é uma venda que a gente sempre considera como adicional, né? Quando a gente olha o planejamento de vendas, a venda a governo é sempre um adicional para a gente. Então com certeza é um mercado importante que a gente vai estar atento a ele. E a Ducato elétrica? Então, a Ducato elétrica ela existe, né? Ela está disponível. A gente não trouxe por uma questão realmente de oportunidade no mercado, né? A gente tem testado o mercado com o escudo elétrico, né? A gente tem percebido que é um mercado ainda em maturação dentro do Brasil. Então, para esse caso específico do Ducato, a gente optou nesse primeiro momento de não trazer a versão elétrica. Mas se a gente entender que o mercado, né, tem essa demanda, está crescendo e que é vamos dizer assim, uma parcela importante, a gente tem como rapidamente trazer a versão. Tá, então aí a questão não é técnica, é questão de avaliação de mercado. Sim, é uma questão de viabilidade, vamos dizer assim, uma viabilidade de portfólio, né, de diversidade, vamos dizer assim, ou diversificação de portfólio em relação à demanda do mercado. Hoje a gente entende que os principais nichos hoje de mercado... Quando você for começar a pensar nisso, você ainda tem muito cabelo para perder, né? Eu acho que sim, tá? Você sabe que da minha família eu sou que ainda tenho um pouco mais de cabelo, mas ainda tem bastante cabelo para perder. Você viu que todo mundo lá tem mentes brilhantes, né? Né? O Zola, então eu devo chegar lá também. Tá bom, só para a gente dar uma arrematada. O carro elétrico, por questão de custo e infraestrutura, ele demanda uma engenharia de vendas diferente. Certo? Uma arquitetura financeira, vamos dizer, as expressões que o pessoal usa, para fazer a diferença de custo de aquisição caber no bolso do cliente, você tem que preparar um jeitinho, né? Eu diria Como é que está assim, funcionando no escudo isso? Então, no escudo a gente tem percebido que essa questão da infraestrutura tem impactado muito, vamos dizer assim, na velocidade com que esse mercado se expande aqui no Brasil, né? Então, eu não diria que é até uma questão de formação de custo, né? Porque as empresas até têm apetite, né, para a compra desse tipo de veículo em relação aos objetivos todos que existem aí relacionados à questão de carbono e tudo mais. Mas eu acho que a velocidade de implantação dessa infraestrutura para dar, né, suporte para o uso do veículo ainda está um pouco lenta. Então, na medida que isso acelerar, eu entendo que esse mercado tende a crescer bastante. É por aí então, né? Tá certo. Paulo Godard, que não tem nada a ver com Jean-Luc. Não tem. Já deve ter respondido isso um monte de vezes. Verdade, Tá certo. Então é isso. Paulo, foi um prazer Prazer foi encontrar. Tá certo. Tá joia.